Nós estamos aqui nessa quinta semana da campanha, trazendo a arca. E com muita alegria nós estamos aqui nessa noite, né, para glorificar o que Deus tem feito na vida do pastor Davi. Porque a última palavra ainda continua sendo do Senhor nas nossas vidas, amém? Então nós queremos glorificar a Deus pela melhora do pastor Davi. Queremos para os dias, né, que vão vir, ele vai ter alta para honra e glória do nome de Jesus, porque Deus é fiel. Ele cuida dele, amém? Tem um louvor que diz que o Senhor conhece os que são dele, não é verdade? Então o Senhor tem cuidado. E nós estamos aqui nessa quinta semana com a campanha. Eu gostaria de convidar a igreja que abrisse as suas Bíblias no livro de 1 Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 11. E diz assim: a arca do Senhor foi tomada, e Hófni e Finéia, os dois filhos de Eli, morreram. Pode se assentar. Senhor, nessa noite nós entregamos mais uma vez as nossas vidas diante de Ti. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, pela nossa vinda neste lugar. Pai, eu não sei, Senhor, qual a batalha que cada um dos meus irmãos travaram nessa noite para estar aqui. Senhor, muitos talvez, Senhor, até agora se pergunta como chegaram até aqui. Chegaram aqui sem forças, desanimados, tristes, devido a alguma situação que esteja passando. Mas nessa noite eu creio que eles não vão sair da mesma maneira. Porque a Tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela tem poder de transformar o homem de dentro para fora e de trazer consigo aquilo que precisamos, Senhor. Por isso, fica à vontade nessa noite. Fala aos nossos corações. Espírito Santo, sinta a vontade, Senhor, que o Senhor possa acrescentar aquilo que o Senhor quiser nessa noite. Abrimos os nossos corações para ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Aqui nos fala dos filhos de Eli. E para os irmãos que já vêm acompanhando a nossa campanha, sabemos que o profeta Eli, nesse momento, ele era responsável por Israel, ele era um profeta em Israel. Só que ele não corrigia seus filhos. Apesar dele ser um profeta, um homem de Deus, que ocupava uma posição de autoridade, ele viu seus filhos cometerem pecados e erros, mas ele não os corrigia. E aqui no início do livro de Samuel, nos fala que Deus fala com Samuel. Samuel ainda é criança. E Deus o chama e diz uma mensagem para Eli mais uma vez. Que ele traria justiça. E aqui nos fala que os filhos dele nós acabamos de ler, que os filhos dele foram para a guerra. E nessa guerra, como de costume, o povo de Israel levava a arca do Senhor, a arca que veio de gerações, a arca que foi construída na época de Moisés, do povo hebreu. E a arca, ela simbolizava naquele momento a presença de Deus. E aqui nos fala que quando eles estavam na guerra, os filhos de Eli foram mortos e a arca, a presença do Senhor, foi levada de Israel, foi roubada pelos filisteus. Mas o que o Senhor quer nos falar nessa noite? Já viemos várias semanas falando sobre a arca, falando sobre o que ela representava. Mas nessa noite eu gostaria de destacar os dois primeiros reis, que foram Saul e Davi. E aqui nesse fato que nós acabamos de ler, a arca foi levada. E aí passa 20 anos, entre tantos acontecimentos que houve com a arca, se passam 20 anos. E a palavra nos fala que Saul, ele é constituído rei, é o primeiro rei de Israel. Só que ele não se importou em trazer a arca de volta. Ele não se importou em trazer a presença de Deus para Israel. Ele reinou
sem se importar. Isso não incomodou. Mas a palavra nos fala que quando Davi assumiu o cargo de rei, após a morte de Saul, a primeira atitude que Davi foi gerado no coração de Davi é saber onde estava a arca. Ele precisava trazer de volta a arca. E eu gostaria de falar sobre esses dois homens nessa noite. Sobre o rei Saul e sobre Davi, o rei Davi. E interessante que os dois reis foram consagrados pelo mesmo profeta, pelo profeta Samuel. O profeta Samuel teve a responsabilidade de ungir esses dois reis. E a Bíblia nos conta que eles reinaram durante 40 anos. Muita jesuicidência, né? Eles foram ungidos pelo mesmo homem. Ou seja, a mesma unção foi derramada sobre os dois. E eles reinaram durante o mesmo período. Só que a diferença entre Saul e Davi foi que Saul, ele em nenhum momento teve a sensibilidade de trazer a presença de Deus de volta. Isso não incomodou. Ele foi rei, esteve num cargo de liderança de um exército poderoso, um exército que tem uma aliança com Deus por gerações. Mas isso não incomodou. Mas Davi não. E aqui nos fala, lá em 1 Samuel, não vamos ler, porque senão a gente vai se estender muito. Mas lá em 1 Samuel 13, nos fala que Saul ele comete seu primeiro erro. A sua primeira desobediência. Deus ele mandou uma ordem para que ele esperasse o profeta Samuel e ele não fez, ele fez tudo conforme ele quis. Ele mesmo ofereceu o sacrifício, não esperou. Ele se precipitou porque ele se sentiu impressionado pelos soldados, ofereceu o sacrifício. Ele tomou a autoridade do profeta Samuel e ele desobedeceu às ordens do Senhor. E no capítulo 15, mais uma vez, Saul, ele desobedece a Deus. Deus, ele manda que ele destrua tudo dos amalequitas. Tudo. Mas Saul, ele quis levar algumas coisas, propinas com ele. E não foi essa ordem que Deus tinha dado. E mais uma vez, ele desobedeceu a Deus. Mas aí quando olhamos para Davi, engraçado que quando olhamos para Davi, pensamos, mas Davi, ele cometeu o pecado pior do que Saul. Se nós formos julgarmos com os nossos olhos, sim. Porque Davi, ele se deitou com uma mulher que não pertencia, que foi Mical. A palavra nos conta que certa vez Davi estava no seu palácio e de repente ele avistou aquela mulher e o chamou, teve relações com ela e através desse erro, desse pecado, ela engravidou. E o seu marido estava na guerra. Nós precisamos fazer alguma coisa para esconder esse erro. Trouxe o marido dela de volta, mas mesmo assim ele não quis, porque ele era um homem de guerra, ele era fiel ao rei. E aí Davi falou assim, agora, o que nós vamos fazer? E aí Davi teve a ideia de colocar, ele na frente de batalha, para que ele viesse morrer. E se nós fôssemos olhar com os nossos olhos, diríamos, mas Davi foi bem pior do que Saul. Só que a diferença entre ambos foi quando Saul ele errou, quando ele pecou, em nenhum momento ele se arrependeu. Em nenhum momento ele esboçou arrependimento da sua atitude. Em nenhum momento ele questionou, ele pensou, a presença de Deus vai estar longe de mim. Mas quando Davi, ele é confrontado pelo seu pecado, vamos ler lá em Salmos. Salmos 51. Salmos 51, a partir do versículo 1, que diz assim:
Olha o que diz. Quando o profeta Natan ele veio, depois que Davi havia cometido, ele escreveu esses salmos. Compadeça de mim, ó Deus, de acordo com a sua benevolência. Apaga as minhas transgressões de acordo com as tuas misericórdias. Lava-me abundantemente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz mal diante dos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que fui formado em iniquidade e em pecado minha mãe me concedeu. Certamente tu desejas a verdade no íntimo e no profundo do coração. Tu me ensina a sabedoria. Purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito firme. Não lanças da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ah, que sensibilidade desse homem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu sei que eu pequei. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu cometi o erro com Betseba. Eu sei que eu matei Urias. Mas agora eu estou aqui diante da tua face para dizer: Deus, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito firme. E não lances de mim fora da tua presença. E não retires de mim o teu espírito. Pode tirar de mim um reinado. Eu volto a ser um pastor de ovelhas. Eu volto a ser um soldado insignificante. Mas sem a tua presença eu não quero. Está aí a diferença entre Saul e entre Davi. Saul não teve a sensibilidade de reconhecer que ele errou, que ele pecou, que o que ele precisava era da presença, que ele não era bom, que quem tinha deixado, quem permitiu ele chegar no reinado foi Deus. Apesar do povo ter clamado, que a palavra diz que ele foi rei porque o povo clamou, mas se ele chegou foi porque Deus permitiu. Mas ele não teve a sensibilidade que Davi teve. Sabemos que Davi errou muito mais do que Saul. Se nós fôssemos julgá-los, tivéssemos aqui no tribunal e fôssemos julgá-los, colocarmos na balança, com certeza Davi seria culpado. Mas ele teve sensibilidade de reconhecer que ele poderia ficar sem tudo, menos sem a presença de Deus. Mas será que nessa noite, igreja, nós estamos escolhendo tudo e nós estamos esquecendo do principal, que é a presença de Deus? Nós queremos estar no altar com o microfone, mas longe da presença de Deus. Queremos estar louvando, mas longe da presença de Deus. Queremos estar o Brasil afora pregando, falando, mas longe da presença de Deus. Como você fala isso, pastora? Porque todas as vezes que a gente erra, a gente comete um erro, um pecado, e não temos a sensibilidade de dizer: Senhor, eu não posso viver sem a tua presença. Senhor, eu errei, eu pequei, mas não quero viver longe de ti. A presença do Senhor está muito longe. O teu cargo está falando maior. O seu eu está falando mais alto do que a presença dele no nosso coração. E precisamos nessa noite rever os nossos conceitos e saber se estamos priorizando o nosso cargo, o nosso chamado, mas não estamos priorizando a presença dele. Do que adianta ser conhecido aqui na terra, mas no céu, quem é ele? Quem é ela? Do que adianta ser honrado por homens, mas não ser respeitado pelo inferno? Do que adianta? Temos rei,
estarmos de frente para um grande exército, mas a presença do Senhor está longe. Assim se encontrava o coração de Saul. A sensibilidade da presença do Senhor já estava longe dele. Mas Davi não. Davi escreveu esses salmos pedindo misericórdia. Pedindo, Senhor, eu pequei, eu errei. E qual foi a última vez que nós dobramos diante da presença do Senhor e confessamos os nossos pecados? Pastor, eu não tenho pecado. Sinto te dizer, somos pecadores. Todos os dias pecamos. Nós somos pecadores, dependentes da presença e da misericórdia do Altíssimo. De Jesus de Nazaré. Só que nós queremos estar na igreja. Queremos vir, queremos receber bênçãos, vitórias, portas de emprego, cura, milagres, mas não queremos a presença do Senhor. Nós queremos o que Ele pode dar, mas nós não queremos Ele, a pessoa dEle, ter intimidade com Ele, estar disposto a abrir mão de áreas da nossa vida por causa dEle. Queremos barganhar com Deus. Queremos a presença, mas também queremos as outras coisas. Não. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. É tempo de entendermos que Ele quer tomar o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. É tempo de estarmos sensíveis com esse coração, de dizer, cria em mim, ó Deus, como nós acabamos de louvar, liberta-me de mim, porque essa carne não se converte, essa carne é pecadora, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas eu não quero, eu quero lutar, eu quero dizer não, porque eu sei que a tua presença é melhor do que as demais coisas. Saul, Davi, 2 reis, com ambas atitudes diferentes. Em 1 Reis, já vou terminar, capítulo 15, versículo 5. Saul, coração desobediente. Davi, coração obediente. 1 Reis capítulo 15, versículo 5. Olha que coisa mais linda, irmãos. Que Deus fez questão de deixar registrado na sua palavra, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui e ler isso. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou de tudo o que lhe ordenou em todos os seus dias da sua vida, a não ser no caso de Urias. Deus não tirou o que Davi fez de errado. Deus, ele deixou aqui registrado. Mas ele não se desviou de tudo que lhe havia ordenado, a não ser o caso de Urias. Talvez se Davi não tivesse se arrependido, ele teria o mesmo destino que Saul. Mas ele entendeu que o que mais valeria, o que valia na vida dele era a presença. Mas sabe por que Davi aprendeu? Porque lá atrás, sozinho, no anonimato, enquanto ele cuidava
das ovelhas do seu pai, ali foi o preparo dele. Sabe o que eu aprendo com o Espírito Santo nessa noite? Respeite o seu tempo de preparo. Hoje você está aí, no oculto, escondido, ninguém está te vendo. Mas o Senhor está te preparando para que você venha priorizar a presença dEle quando você estiver lá. Porque o que manteve Davi no seu reinado foi quando ele estava lá sozinho, cuidando das ovelhas de seu pai. Ali Deus estava trabalhando o caráter dele. Estava dizendo: Davi, você está vendo essas ovelhas aqui? Que para ninguém se importa, mas para você tem grande valor. Quando você estiver diante daquele exército, lá que eu vou te colocar, você vai olhar para aquelas pessoas e você vai lembrar: dessas ovelhas aqui não tem diferença nenhuma, elas continuam sendo ovelhas, mas são ovelhas animais, mas serão ovelhas humanas. Priorize o seu tempo aqui sozinho, ninguém está te vendo. Mas o que manteve de pé ele lá foi ele lembrar que um dia Deus o tirou de trás das malhadas. Que um dia ele não era nada e um Deus grande e poderoso acreditou nele e o fez chegar a um reinado. Ele falou: o quê? Você acha que um Deus que foi fiel a mim, que eu não era nada, me colocou aqui, agora eu vou abrir mão da presença dele? Não. E muitos não. Muitos, quando não são nada, são humildes, adora, louva, prioriza a presença de Deus, mas quando chega alguma coisa, esquece que foi Deus que o colocou lá, esquece da presença dele. Quando não pregava e ninguém via, era humilde, mas agora que prega para a multidão, esqueceu que foi o Deus que o colocou lá. O mesmo Deus que você pregava para meia dúzia é o mesmo Deus que está fazendo você pregar para a multidão. O mesmo Deus que quando você trabalhava, tinha um trabalho humilde, um emprego qualquer, e Deus te colocou numa grande empresa, é o mesmo Deus que estava com você lá. Então priorize a presença dele, quando você é pequeno ou quando você for grande, porque isso vai fazer diferença. Aleluia, glória a Deus.